O IBGE divulgou que o número de pessoas que estão procurando emprego e não encontram vaga, a famosa taxa de desocupação, teve um leve recuo, cerca de 0,8%. Ainda assim, a política econômica neoliberal de Paulo Guedes e Jair Bolsonaro continua jogando milhões de brasileiros na informalidade. Hoje, o país possui 38 milhões e 400 mil trabalhadores vivendo nessa situação. O número representa 41,1% da força de trabalho, atingindo seu maior número desde 2016. Sobre esses dados e a atual situação econômica brasileira, eu converso com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Boa noite, Fausto. Boa noite. Tudo bom com você? Tudo bom. Bem-vindo a mais uma sexta-feira. Todas as sextas-feiras aqui pelo Diese. Apesar dessa queda, desse leve recuo, a pesquisa mostra também a questão em vários estados, a taxa de informalidade ela é superior ao crescimento da população ocupada. É certo a gente dizer, então, que isso tem sendo sustentado, esse crescimento, pela informalidade, o crescimento dessa ocupação? Bem, o crescimento da ocupação que aparece agora, em especial no último trimestre, tem a ver também com o emprego de final de ano. O emprego de final de ano sempre puxa, diminui o número de desemprego, traz um conjunto de pessoas para dentro do mercado de trabalho. Então tem essa questão também. Tá. Agora está se consolidando ali um patamar muito acima dos 10 milhões, algo acima dos 11 milhões, quase 12 milhões de desempregados e que vai se transformando numa normalidade. Mesmo que caia a taxa de desemprego, ela ainda cai muito lentamente. Além de cair lentamente, ela cai muito por meio da informalidade, ou seja, os empregos que estão sendo gerados são empregos cada vez mais na economia informal e com qualidade de emprego menor, uma renda mais baixa, uma condição de trabalho pior. E um dado importante é que eles chamam de taxa de subutilização, que junta, né, o trabalhador desempregado, o desalentado, aquele que parou de procurar emprego, e o trabalhador em jornada parcial, que gostaria de trabalhar mais e pode menos, ele não consegue trabalhar tanto quanto ele gostaria, está batendo acima dos 23%, ou seja, nós temos uma quantidade muito grande, quase um quarto do mercado de trabalho está nessa tal de subutilização. Então nós temos um espaço muito grande de não ocupação de toda a força de trabalho possível dentro da nossa economia de mercado. Acho que esse é um dado colocado para a gente, que a PNAD vai mostrar. Agora, nós temos uma questão colocada, né? Essas taxas de desocupação, de informalização, que começam a ser maiores do que o crescimento da própria taxa de ocupação geral, vai mostrando que a gente está desformalizando o mercado de trabalho. Algo muito diferente do que a gente viveu na década passada, que a gente estava formalizando mais esse mercado. A campanha de zerar o desemprego foi uma falácia. Não faz nem parte da proposta desse governo. Eles trabalham com uma taxa de desemprego que deve ficar relativamente alta, porque isso de fato controla a inflação, controla uma série de outros indicadores que eles estão manipulando nesse momento. Então, reduzir a taxa de desemprego no Brasil a patamares muito baixos, como nós vivemos em outro momento da história, não faz parte da proposta desse governo. Eles trabalham com um normal alto de taxa de desemprego, que na avaliação deles vai equilibrando a própria economia. Perfeito. Bom, uma pesquisa também divulgada essa semana pelo IBGE é o recuo da indústria, né? Dos 15 estados pesquisados aí em dezembro de 2019. Então, e nessa semana também tivemos a alta do dólar, R$ 4,35, aí da série histórica, um dos maiores números desde aí de 1994. O que tudo isso significa, Fausto? No caso da indústria, a gente pode dizer que há uma desindustrialização, por exemplo. A questão do dólar impacta quem? Quem perde, quem ganha? Bem, aí são coisas que nós temos que olhar e, inclusive, elas se relacionam. A gente vem perdendo capacidade industrial ao longo da última década inteira, em especial agora no auge da crise. Se esperava que ano passado, com o crescimento econômico ali que vai beirar 0,9%, 1%, a indústria voltasse a crescer. E os indicadores estão mostrando que é o contrário. Ela não cresceu, em alguns setores ela caiu, em algumas regiões ela caiu muito. Isso é algo muito preocupante, porque você espera que, mesmo que a economia cresça um pouco, a indústria cresça junto. Então isso está ficando cada vez mais claro, isso bate com os outros dados que a gente tem de balança comercial, em que a gente passou em mais da metade das nossas exportações, hoje são produtos básicos, a nossa pauta de exportação está cada vez menos industrial, então nós estamos vendo grandes problemas com a indústria. Nós estamos perdendo elos da cadeia produtiva, uma quantidade grande de empresas fecharam, então esse é um dado. Esse cenário precisa ser revertido. A alta do câmbio, ou seja, a desvalorização do real e o aumento do dólar, pode ajudar sim, porque os nossos produtos industriais eles ficam mais competitivos no mercado internacional. Qual que é o problema? O problema é que, de fato, nós não sabemos qual que é o patamar do câmbio. Para você pensar que um industrial
uma empresa vai tomar a decisão de fazer investimento, vai tomar a decisão de exportar, vai buscar novos mercados, ele precisa ter uma padronização do câmbio, ele precisa ter previsibilidade. Como o câmbio começou a subir, ele não para e ninguém sabe direito se ele vai parar no 4,30, 4,50, aí o banco, obrigatoriamente o Banco Central intervém para tentar segurar essa taxa, coloca uma série de inseguranças para o governo. Como a gente tem problemas na balança de transações correntes, isso coloca mais alguns alertas com relação ao investimento. Agora, quem ganha, quem perde? Bem, no caso do câmbio, ganharia se a gente conseguisse exportar. Então, os exportadores vão estar ganhando com a alta do câmbio, com certeza. Alguns produtos mais rapidamente podem entrar no mercado. Quem perde é o consumidor em geral. A gente vai ver que um conjunto de produtos vão começar a ficar mais caros, né? Então, consumos que necessariamente a gente importa, então televisores, celulares, ou mesmo que a gente monta no Brasil, mas importa muitas peças, esses produtos devem crescer o seu preço. Viagens internacionais, etc., são questões que vão encarecer. A gente vai assistir o encarecimento de diversos produtos e mais dificuldade de acesso à compra de outros para o conjunto da população, porque a média desses produtos vão subir. Como é que isso vai se acomodar no mercado daí para frente? A gente vai assistindo conforme a taxa vai se equilibrando ou não. A gente vai acompanhando então, né, Fausto? Vamos acompanhando e toda sexta a gente vai conversando um pouquinho sobre isso e vai tentando descobrir um pouco para onde vai a economia brasileira. Perfeito. Obrigada mais uma vez aqui pelas suas explicações. Até a próxima sexta. Até a próxima.